Pessoal, esse próximo teorema aqui, teorema número 6 aqui da seção 4 do capítulo 10, ele também é porreta, né? Ele diz o seguinte, que toda função monótona, f de AB em R, é integrável. Então vamos colocar aqui, teorema 6, então é o seguinte, f dois pontos de AB em R, de AB em R, monótona, implica f integrável. Então, o que significa? A primeira coisa que o aluno tem que lembrar, o que é uma função, a gente vai ver aqui a demonstração, né? Mas antes vamos lembrar um conceito aí. O que é uma função monótona? A função monótona, ela é eu gosto de explicar assim, né? Ela é uma função que é monótona num certo intervalo, é uma função que não oscila naquele intervalo. Ela não tem uma oscilação, vamos dizer assim, né? Mas só que essa palavra oscilação agora ficou complicada porque tem aquele ômega i, que é a oscilação, né? Para não... e uma função monótona certamente pode ter uma oscilação no sentido do ômega i, né? No intervalo. Então eu vou tentar usar uma outra palavra. Ela é uma função que não faz zigue-zague, vamos dizer assim. Tá? Falando num português mais informal, sem usar um termo técnico de matemática, né? Que certamente zigue-zague não é um termo técnico. Ela não zigue-zagueia, né? Então o que acontece? Ela pode ser uma função constante, uma função constante é monótona. Ela pode ser uma função estritamente crescente. Se ela cresce como uma reta ou cresce assim como uma exponencial ou como um logaritmo, aí eu não sei. Mas se ela só crescer, ela não está zigue-zagueando, ela está só crescendo. Estritamente crescente é monótona. Estritamente decrescente também é monótona, né? Mas você pode ter também uma função que não seja estritamente crescente, mas seja não decrescente. Então ela pode crescer um trecho, estabilizar, depois cresce mais um pouco, depois estabiliza. Essa não é estritamente crescente, né? Você poderia ter também assim uma função escada. Uma função escada, ela não é estritamente crescente, mas ela é não decrescente, né? Então a função não decrescente também é um caso de função monótona, assim como a função não crescente também. Então toda vez que fala numa função monótona, na minha mente, eu procuro pensar de imediato nesses 5 casos. Função constante, que eu acho que descrevem completamente elas. As funções constantes, funções estritamente crescente, estritamente decrescente, não crescente e não decrescente. Agora, um exemplo de que não é, essas 5 são monótonas. Um exemplo que não é monótona. Por exemplo, você pega a função seno no intervalo 0 a 2π. A função seno no intervalo 0 a 2π, ela sai do 0, vai até o 1, depois ela retorna para o 0. E depois ela vai até menos 1 e depois ainda retorna para o 0. Quer dizer, ela faz um zigue-zague ali. Ela vai e volta e depois ainda vai de novo, mais um pouco. Então, ela não cai no caso de uma função constante, nem estritamente crescente, nem estritamente decrescente, nem não crescente, nem não decrescente. Não é nenhuma daquelas 5. Então, ela não é uma função monótona, né? E você pode ter também um outro exemplo, que é assim, tranquilo de imaginar, a função x ao quadrado no intervalo menos 1 até 1. Ela faz um arco de parábola, né, que lembra um pouco uma letra U. Claro que não é a letra U, mas digamos, né? Então, essa função, x ao quadrado de menos 1 até 1, ela não tem um comportamento de função constante, nem crescente. No total do menos 1 até 1, ela não é crescente, nem é decrescente, nem é não crescente, nem é não decrescente. Ela não é uma função monótona. Tá? Ela vai para baixo e depois volta. Entendeu? E isso já é um princípio de zigue-zague e que faz com que ela não seja uma função monótona. Então, estou lembrando um pouco esse conceito, muitas vezes, que nem no teorema anterior, né? O cara já sai falando de continuidade uniforme, conjunto compacto, e às vezes, junto com função contínua, junto com integrável, vários conceitos juntos, então, às vezes,
é bom a gente relembrar um pouco os conceitos. Então, função monótona, você pensa numa função constante, você pensa numa estritamente crescente, estritamente decrescente, ou então não crescente, ou então não decrescente. E você está ali no território das funções monótonas. Saiu disso, exemplo, x² no intervalo -1 a 1, exemplo, seno no intervalo 0 a 2π. Esses são exemplos de funções fáceis de imaginar, e o gráfico delas na nossa mente, e que são funções não monótonas. Né? Então, o que esse teorema aqui está dizendo é muito simples. Uma função monótona definida no intervalo fechado ou compacto, AB, ela é obrigatoriamente uma função integrável. Interessantíssimo esse teorema. Olha como é que ele começa, agora que a gente já lembrou funções monótonas, né? Olha como é que ele começa aqui a demonstração. Para fixar as ideias, vamos pegar uma f do tipo não decrescente e também não constante. Né? Veja, a função constante, ela é não decrescente. Né? Uma função constante, ela é não decrescente. Então, ele está querendo aí que a gente imagine uma função não decrescente, mas que também não seja constante. Tá? É um caso particular de monótono? É. Ah, mas e os outros casos? Provavelmente a gente tem aí uma demonstração análoga para os outros casos. Né? Se a gente entender bem esse caso, a gente conseguiria fazer analogamente a demonstração para os outros. Então, por isso que ele usou essa expressão, para fixar as ideias. Né? Então, para fixar as ideias, seja f, seja a função f, não decrescente e não constante. Não decrescente e não constante. Não decrescente e não constante. No caso particular de monótono. Aí ele diz o seguinte: dado um epsilon maior que zero, seja uma partição de AB cujos intervalos têm todos um comprimento menor do que epsilon dividido por f de B menos f de A. Então, veja, com certeza que não tem problema de dar negativo aqui, né? Porque o comprimento tem que ser menor que uma coisa positiva, né? Não dá para você ter um comprimento menor que uma coisa negativa, né? O epsilon é maior que zero, está escrito aqui. Mas e o f de B menos f de A? Bom, aí tem o seguinte detalhe, como ele já falou que a f é não decrescente, o f de B é maior ou igual do que o f de A. Né? Como ele é não constante, o f de B ele não pode ser igual, senão a função teria ficado constante no intervalo todo. Então, não decrescente e não constante implicam, no meu entender, que o f de B é maior que o f de A. E, portanto, f de B menos f de A é positivo. Então, epsilon positivo dividido por uma coisa positiva, isso aqui dá um valor positivo. Ah, e como que eu vou conseguir uma partição que todos os intervalos têm comprimento menor que isso aqui? A gente já comentou sobre isso aqui. Ó. Eu expliquei o raciocínio que dá para fazer. Dá para fazer esse raciocínio de colocando os pontos médios aqui, e você fica com o comprimento dos intervalos menor, igual a B menos A dividido por 2 elevado a M. Esse M pode ser tão grande quanto você queira, quanto mais pontos você for colocando aqui. Então, não tem problema nenhum. Isso aí é possível, perfeitamente possível. Tá? Então, para fixar as ideias, seja a função f não decrescente e não constante. Isso implica, note que isso implica, nós vamos usar isso mais adiante ali, né, no epsilon, note que isso implica que o f de B tem que ser maior do que o f de A, vírgula, ou seja, f de B menos f de A é maior do que zero. Ponto final. Tá? Só para deixar registrado. Agora deixa eu vir para cá, porque acabou o espaço. Aí, dado o epsilon maior que zero, seja uma partição, dado epsilon maior que zero, dado epsilon maior do que zero, seja P igual a T0, vírgula, T1, vírgula, reticência até
Tn todos esses pontos aqui contidos no intervalo fechado AB, obviamente, né? Uma partição de AB, uma partição de AB, tal que todos os intervalos têm um comprimento menor que aquilo, tal que TI menos TI menos 1, isso aqui é o comprimento do intervalo, seja menor do que epsilon dividido por f de B menos f de A. Menos f de A. Tá lá. Isso para todo I de 1 até N. Né? Para I igual a 1, 2, 3, etc. até N. Ponto final. Aí ele diz o seguinte: para cada um desses izinhos, para cada intervalinho desse, a oscilação, ômega I, vai ser igual a f de TI menos ft menos 1. Note que a oscilação ela tem que ser o máximo menos o mínimo. Como é que ele sabe que o máximo menos o mínimo vai ser pegar um extremo do intervalo menos o outro? Porque a função é não decrescente, né? Não tem como. Como ela é não decrescente, o máximo que você pode pegar de variação na função, num determinado intervalo, você pega os extremos do intervalo. Pega o final menos o começo, a ponta da direita menos a ponta da esquerda, que seria f de TI menos f de TI menos 1. Isso aqui está completamente de acordo com a oscilação ser igual a isso, com o fato de f ser não decrescente não constante. Né? Vale a pena dizer isso aqui. Para todo izinho, pertencente a 1 até n, né? Pertencente a 1 até n, a oscilação de f, a oscilação, agora sim, a oscilação de f no intervalo de TI menos 1 até TI é ômega I, que é igual a Emão I menos Eminho I, que é igual F de TI menos, que é igual F de TI menos F de TI menos 1. Tá lá. Certo? Bom, aí vamos jogar essas ideias. Quer dizer, primeiro, antes de jogar no teorema 2 de novo, né, vamos observar só o somatório de ômega I. Né? Então, dessa forma, assim, o somatório de I igual a 1 até N, I igual a 1 até N dos ômega Is é igual. Somatória, ômega I é igual a isso, né? Então, somatória dos ômegas Is vai ficar somatória de I igual a 1 até N, F de TI, menos F de TI menos 1, certo? Isso aqui vai dar igual, se você expandir, vai ficar F de T1 menos F de T0, mais F de T2 menos F de T2 menos F de T1, mais reticências, F de, até chegar no último, F de Tn menos F de Tn menos 1. Então, se você observar bem, isso aqui vai cancelar, né? Esse, por exemplo, esse mais T1 cancela com menos T1, mais T2 com menos T2. Esse aqui vai cancelar com... E vai restar apenas o F de Tn menos F de T0, que é igual F de Tn menos F de T0, que é igual a F de B menos F de A. F de B menos F de A. Então, juntando as duas pontas, você tem isso que ele escreveu aqui. Somatória de ômega I é igual a F de B menos F de A. Tá?
isto é, somatória de igual a 1 até n, igual a 1 até n, ômega i é igual a f de b menos f de a. Menos f de a. Ponto final. Bom, teorema 2 ele quer usar. Teorema 2, para você chegar na conclusão que a função é integrável, você tem que mostrar que essa somatória é menor que um epsilon. E aí ele vai fazer o seguinte, ó. Conclusão. Com tudo isso que a gente já discutiu até aqui, a gente pode afirmar que a somatória que nos interessa, que é a somatória de 1 até n, ômega i, ti menos ti menos 1, ela é igual, quer dizer, igual. O ti menos 1, ele é olha lá, ti menos 1, ele é menor do que isso aqui, né? Então eu não vou nem colocar igual, vou colocar menor. Podemos trocar aquele ti menos 1 que tem aqui dentro por menor do que quem? Menor do que epsilon dividido por f de b menos f de a. Então isso aqui vai ficar menor do que somatório de igual a 1 até n, ômega i, no lugar do ti menos 1, é epsilon dividido por f de b menos f de a. Constante, pode ir para fora do somatório. Vai ficar epsilon dividido por f de b menos f de a, vezes o somatório de igual a 1 até n, ômega i. Só que esse somatório de igual a 1 até n ômega i, a gente já viu que ele é justamente f de b menos f de a. Tá aqui, é esse resultado aqui. Então, isso aqui fica igual a epsilon dividido por f de b menos f de a, vezes f de b menos f de a. Que, evidentemente, você vai cortar, e vai dar igual a epsilon. Ponto final. Então, resultado. Juntando as pontas, né? Portanto, essa somatória de ômega i, ti menos ti menos 1, ficou menor do que epsilon. E pelo teorema 2, temos que f é integrável. Fechou mais um teorema, podemos fechar mais um vídeo, né? Agora, vamos fechar esse vídeo aqui também para não ficar muito longo. Agora,